de uma rebelde sã, começando mais uma maratona de esteira. Eu agora mudei a tática, né? Eu fico 60 minutos aqui e aí eu privilegio o tempo, não a quilometragem, tá? E aí, vamos ver quanto eu consigo fazer de quilometragem. Eu tô tentando chegar nos 5 quilômetros em 60 minutos. Mas eu não tenho conseguido, tá? Então eu fico 60 minutos na esteira, tá? Todo dia, eu tô tentando fazer todo dia, ficar 60 minutos na esteira. O que não é muito fácil. Você tem que vencer, né? A preguiça inicial, né? Aquela vontade de não ir, né? Não, hoje eu vou, não vou. Você tem que vencer essa etapa, a etapa da resistência, né? Da preguiça. Depois vai, né? Eu tô tentando manter a velocidade dos 4, mas ainda é um pouco difícil pra mim, tá? A velocidade dos 4. Bom, gente, eu tô contando aqui de que a arte marcial foi um laboratório pra mim. No fim eu acabei ficando assim. Eu gostava de olhar as pessoas, né? Os homens e as mulheres nos dojos de artes marciais, observar o sensei de Aikido. Ficou um pouco de laboratório pra mim, tá? Eu gostava de fazer isso. Eu fiquei 5 anos no Aikido, né? Aquela brigaiada, aquele conflito todo com os senseis, com o pessoal do Aikido, né? Sempre foi muito tumultuado pra mim lidar com o pessoal da arte marcial, homens e mulheres, tá? Então, eu sempre gostei muito de observar as pessoas e eu sempre gostei muito dessa coisa do psicológico, né? Do comportamento. Então, eu gostava. Uma coisa que eu fazia quando eu ia pro dojo, de sábado, né? Aquele dojo que eu fiquei muito tempo, que eu fiquei 4 anos, que tinha aula daquelas crianças bagunceiras, aquela coisa horrível, aquela barulheira. Sábado de manhã eu ia treinar o Aikido. Era um suplício, tá? Realmente era um suplício. Porque quando você treina uma arte marcial, você quer sossego, né? Então se você entra no dojo que tem um monte de criança gritando, falando alto, e os pais fazendo de conta que não são deles os rebentos, né? Porque hoje em dia as pessoas põem filho no mundo e não educam, tá? É isso. Eles gostam de só mostrar. Olha, eu tenho filho, só que educar que é bom, eles não educam, tá? Realmente os pais são muito incompetentes hoje em dia. Principalmente os da minha geração, que tiveram filhos, né? Da minha e vai descendo, vai ficando pior, né? As pessoas não educam seus filhos, tá? Então é por isso que você vê desse jeito o mundo como é que tá. Como é que tá, né? Então, eu observo que as pessoas gostam de pôr filho no mundo pra mostrar. Ai, olha, eu procriei. Eu procriei. Só que educar, que é bom, eles não educam, tá? Eles não educam. E aí, eu gostava de chegar de sábado, que eu ia treinar, e eu chegava cedo, tá? Então, eu tava tendo aula das crianças, depois era minha aula. Era bem difícil ir de sábado, tá? Era muito tenso. Aquele bando de Aikidoka chato, que eu treinava, que eu nunca gostei deles, né? E tal. E é interessante você ver o comportamento das pessoas num dojo de artes marciais. É muito interessante você ver o comportamento dos homens e das mulheres. As mulheres se diluem, né? O que acontece num dojo de arte marcial é que é o seguinte, as mulheres se diluem. Elas se colocam como transparentes, tá? Porque essa é uma maneira dela ficar no dojo, tá? Ela fica planta. No dojo de Aikido, eu vi a maior parte das mulheres que eu vi eram mulheres plantas. É aquela mulher que não se coloca. Ela fica transparente, tá? Ela se dilui junto com os homens, tá? Porque, é claro,
o dojo de arte marcial, todos em que eu estive são assim. Você existe uma ditadura dos homens, tá? É um ambiente muito masculino, muito machista, misógino, em que a maioria das pessoas são homens. Então, o que a mulher faz? A mulher, muitas vezes, para ser aceita e ser protegida, inclusive, por aqueles homens, ela se dilui, dilui no meio deles. Elas ficam junto com eles, tá? As aikidokas, todas as aikidokas que eu conheci, que eu vi, eram assim. Elas, inclusive, falam mal das mulheres, tá? Elas se juntam com os homens. É como se elas se tornassem homem, tá bom? É mais ou menos assim. É um comportamento de grupo, né? Porque se você se colocar contra os homens, como eu faço, eles te tiram. E eles me tiraram, tá? É normal, eles me tiram mesmo. Porque eu não me coloco junto com eles. Eu me coloco em oposição a eles. Então, obviamente, eles se juntam. Inclusive com o sensei, né? O sensei tá junto, tá? O sensei é conivente com isso. O sensei de Aikido. Que os senseis de Aikido são muito machistas. Não tem nem o que dizer. Esse negócio de que, eu gosto de mulher na dojo, eu acho que isso aí é papo pra boi dormir, tá? Os senseis não estão nem aí. Sensei de Aikido dá um tratamento diferenciado para mulheres e para os homens, tá? É muito óbvio isso, é só você olhar que você verá. E eles, assim, é que politicamente é legal um sensei de Aikido ter mulheres no dojo. Mas ele não tá afim, ele não liga, não dá a mínima. Inclusive, ele é machista, né? Então, se uma mulher começa a encher muito o saco, ele tira. É simples assim, tá? Ou você, se você ficar uma mulher planta num dojo de Aikido, óbvio, você fica. Você vai até a faixa preta, né? E era interessante, eu observava eles de longe, porque é o seguinte... Eu sou muito autêntica, né? Quando eu não gosto, eu não gosto. Eu não gostava deles, né? E nenhum dos dojos de Aikido em que eu estive, nem de ninja, nem de grupo de capoeira, eu nunca gostei do pessoal. Tá? Eu treinava com eles, mas meus amigos, eles não eram, nunca foram, né? Assim, de ter amizade, não teria amizade com eles, tá? Nunca gostei deles. Então, eu chegava mais cedo. E eu ficava longe deles. Então ficava todo aquele grupo que treinava comigo de um lado do dojo, tudo junto, conversando, né? Um puxando o saco do outro. É o comportamento de grupo, tá? E eu ficava olhando eles de longe, do outro lado. Tipo, eu não tava com eles, né? E eu sempre deixei muito claro isso. Eu não estou com vocês, eu tô treinando só. Vocês são meus o quê? Mas eu não estou com vocês, né? Eu não gosto de vocês. Eu deixava muito claro isso. Sempre claro que não falava isso pra eles, mas era muito claro que eu não gostava deles, tá? Eu nunca me dei bem com o marcial, nem com os aikidokas e as aikidokas. Eu nunca me dei bem. Eu não sou chegada neles. Eles são hipócritas, são falsos, né? São alienados. Não tem nada a ver comigo. Mas eu gosto de aikido. Então, era muito claro pra mim isso. Eu ia lá pra treinar, não pra ter amizade com eles, tá? Então, e como eu sou muito autêntica, quando eu não gosto, tá? Então, eu não ia ficar conversando com eles. Eu chegava mais cedo e eu ia sentar longe deles. Longe. E eu ficava vendo eles do outro lado. O grupo que treinava comigo, né, Aikido? Um puxando o saco do outro, aquela falsidade toda, porque eles são falsos, né? O pessoal das artes marciais é um pessoal falso, tá? Enquanto eles estão batendo nas tuas costas, a hora que você vira as costas, eles te derrubam, tá? Então, e era recíproco, né? Quando você não gosta de uma pessoa, a pessoa também não gosta de você. Ela percebe, né? No meu caso, eu não gostava de ninguém. No dojo de Aikido, eu nunca gostei de ninguém. Eu não gostava do pessoal. Nunca gostei, né? Eu gostava do Aikido. Eu queria treinar o Aikido, né? Então, é básico. Eu não ficava com eles. Só que assim, vira e mexe, vinha um pessoal ficar comigo, sentado. Comigo lá, né? E eu não podia falar, sai, né?
Não, quer ficar, fica. Então vinha um pessoal sentado do meu lado ali. Eu estava afastada do grupo, tá? Vendo eles de longe. Eu sempre gostei de fazer isso em todos os dojos em que eu estive. Eu sempre fiquei na minha, olhando para as pessoas. O primeiro dojo eu também fazia isso, da Makoto. Eu ficava só olhando os homens com o sensei Rick Sal Grosso, da Makoto, que é um homem ultra machista, e o dojo dele muito machista. Todo mundo assim falava a mesma língua que ele, o sensei Rick Sal Grosso. Eu ficava só olhando o sensei Rick Sal Grosso, da Makoto, se comportando como se fosse um aluno. Ele nunca puxou ou chamou a atenção dos alunos de como se comportar adequadamente no dojo e no tatame, porque ele também não sabia se comportar. O sensei Rick Sal Grosso, da Makoto, né? Ele nunca soube se comportar no dojo. Então, ele se igualava aos alunos. Ele se colocava, né? Como um aluno, tá? Muito machista. O primeiro sensei que eu tive, que foi o sensei Rick Sal Grosso, da Makoto, o barbudo. Ultra machista. Eu chegava às vezes mais cedo na aula dele e ficava uma situação meio chata pra mim, né? Tava ele e eu só. Aí, muitas vezes eu e ele. Era difícil, tá? Conversar com ele era bem difícil. Eu tinha que manter um social com ele. E ele já tava de olho em cima de mim, né? O sensei Rick Sal Grosso. Ele já tava de olho em cima de mim já há um bom tempo. Ele bateu o olho em mim e ele ficou, né? Daquele jeito. E era muito difícil. O meu contato com ele sempre foi bem difícil. O sensei Rick Sal Grosso. Eu tinha que tentar ter um relacionamento bom com ele, porque eu queria a técnica que ele sabia e que ele ensinava. Então precisava ter um relacionamento com ele civilizado. Mas falar com ele pra mim sempre foi pisar em ovos, porque eu sabia que a gente era uma oposição, né? E eu sabia que a qualquer momento eu ia explodir com ele. Eu nunca gostei dele, do sensei Rick Sal Grosso. E eu percebia que ele estava interessado em mim, tá? Eu percebi isso, assim, intuitivamente, né? Inicialmente eu não quis ver isso, porque pra mim era muito ruim, né? Eu sabia que teria um problema aí, né? Mas eu já tinha percebido intuitivamente que ele estava interessado em mim, tá? Eu tinha percebido isso. Você percebe quando o homem está interessado. O olhar, pupila dilata, ele fica atrapalhado. Ele ficava assim, ele ficava atrapalhado, tá? Ficava nervoso, né? A gente percebia. Por mais que ele se controlasse. Então ele estava interessado em mim desde o início. O sensei Rick Sal Grosso, da Makoto. Mas eu não gostava dele de jeito nenhum. Então era muito difícil o meu contato com ele. Muito difícil, sempre foi. Em rede social sempre me comuniquei bem com ele, sem estar cara a cara. Mas cara a cara com ele era difícil, porque eu via essas coisas, né? Esse jeito dele, tratar a mulher, que eu nunca gostei. Nunca gostei do jeito dele olhar para as mulheres, tratar as mulheres. Ele é um homem leviano, né? O sensei Rick Sal Grosso é um homem baixo. Então, ele é um homem vulgar. E eu não gostava do jeito dele. Inclusive, o jeito que ele me olhava, né? Eu não gostava. E a gente era oposição. Eu e o sensei Rick Sal Grosso, nós somos oposição. Então, assim, era muito difícil conversar com ele. Eu não gostava dele, de jeito nenhum. Eu olhava pra ele e não gostava dele, né? E ele já tava com essa paixonite, tentando me espelhar. Porque uma das estratégias, quando o homem tá interessado numa mulher, você tem alguns indícios que demonstram isso, tá? Eu tô falando com as mulheres isso. Tem alguns indícios, né? A pupila dele vai dilatar, né? Ele vai ficar nervoso, trocar palavras, né? Ele vai... Às vezes ele começa a transpirar, fica nervoso, né? Que mais? Ele começa a espelhar a mulher, tá? O homem, quando ele tá interessado nela, né? Porque
porque ele quer criar uma identidade com ela, tá? Então ele começa a espelhar ela. E ele fazia isso, né? Ele começou a me espelhar. Tudo que eu falava, ele falava assim, ah, eu também. Eu também. Esse Rick Sal Grosso da Makoto. Um homem que era super machista. Ele estava do lado oposto do meu. E com a pupila dilatada. Eu vi ele com aquela pupilona dilatada e trocando coisas. Ele trocava uma palavra pela outra. Nervoso, tá? Nervoso. Por mais que ele disfarçasse. Porque ele é um homem bem controlado, né? Esse Rick Sal Grosso da Makoto, ele é um homem frio. Ele é bem controlado. Ele é racional. Mas ele escorrega. É canceriano, né? Canceriano, ele é sentimental. Ele não consegue se controlar, né? Por isso que ele fez aquilo, né? Naquela aula, ele teve em cima de mim, ele não conseguiu se controlar, tá? Eu acho que é isso, ele não conseguiu se controlar. O canceriano é assim. O canceriano é muito sentimental, muito carente, então ele... Realmente, quando ele gosta, ele escorrega. Ele não consegue disfarçar, né? Então, eu percebia que ele tinha alguma coisa comigo e eu não gostava, eu não me agradava, né, saber disso, perceber isso. Então eu comecei a falar não, fiz o processo negacionista, tá? Porque eu não gostava dele. E eu sabia que se esse homem cismasse comigo, ia ser meu fim, né, lá, não ia dar pra ficar. Mas foi, realmente deu problema, não deu pra ficar, ele me tirou. Ele me tirou. Seria muito difícil para ele, né? Conviver comigo lá. E com aquele sentimento lá dele, que ele não conseguia controlar, né? Na verdade, o Sensei Rick Sal Grosso da Makoto, ele me tirou porque ele não conseguiu controlar, né? Os sentimentos dele, tá? Ele se perdeu. Então, realmente... Mas ele era bem difícil. Meu contato com ele era difícil. Porque ele era um homem muito machista e eu via isso. Eu projetei nele, né? Os homens machistas eu projetei nele. Ele era um homem muito machista pra mim, né? O Sensei Rick da Makoto. Inclusive, quando ele deu em cima de mim, na aula, eu esperei ele me pedir desculpas, ele não veio. Então fui tirar a satisfação dele. Né? Mas isso sim, no particular, não lá. Tá? Eu preservei ele. E eu falei pra ele o seguinte, eu me lembro que eu escrevi isso pra ele. Porque eu percebi que ele era sacana com mulheres. Ele tava me sacaneando. Esse Rick Sal Grosso. Ele tava me sacaneando. Então eu não gostei, né, de perceber isso. Ele tava interessado, mas ele tava me sacaneando. Tá? E eu percebi. Então eu não gostei nem um pouco. Né? E dele não pedir desculpas, né? Fazer aquilo, ele me desrespeitou na aula de Aikido. E eu não absorvi isso. Foi uma ofensa pra mim o que ele fez, tá? Foi uma ofensa, e é uma ofensa grave, tá? Outras mulheres talvez achassem legal, eu não. Eu me senti ofendida com o que ele fez, porque ele tava me sacaneando. O Sensei Rick Sal Grosso, ele brinca com as mulheres. Comigo ele não conseguia isso, porque eu não sou uma mulher como a que ele está acostumado, né? Aquelas mulheres muito fracas. Então eu falei pra ele, olha, é o seguinte, pra eu ter alguma coisa com você, você vai ter que mudar muito. Você vai ter que mudar muito, né? Porque teu jeito não tem nada a ver com o meu, né? Nós não temos nada a ver um com o outro, nós somos oposição. Falei isso pra ele. Eu falei isso pra ele. E acho que ele não gostou. Quando ele ouviu isso, aí então ele negou o que ele fez. Ele ficou com orgulho ferido, óbvio. Eu tô jogando fora nele, né? Educadamente. Mas assim, você vai ter esses problemas em dojos com homens. Você vai ter. Porque você é homem, né? Os outros colegas são homens. Então eles vão, né, sacanear você, vão testar. Os homens testam as mulheres, tá? Os homens testam as mulheres. No dojo é muito comum isso. Você vê cara te testando. O cara vai treinar com você, tá te testando, né? O sensei te testa, né? Então o homem ele vai te testar. No dojo. O tempo todo você vai ser testada no dojo.
Eles vão usar esses artifícios da sedução, né? Pra te enganar. Porque o sensei Rick Grosso da Makoto, ele nunca respeitou mulher, né? Nem as dele. Nunca casou, nunca assumiu. Tem filho com uma, tem filho com outra. Ele é um homem completamente desrespeitoso com mulher. Ele não respeita, ele não tem autoridade para se relacionar com mulheres, né? E você percebe, eu percebi muito claro isso. Ele ia ralar comigo. Porque ele se relaciona com mulheres que aceitam, né? Esse tipo de comportamento dele. Não assumir, trair, né? Ele tem filho com uma, tem filho com outra, ele não sabe. Ele não tem consciência. Ele é irracional, tá? Ele é imaturo. Então, comigo ele não se cria, tá? Mas os senseis de Aikido, eles vão testar você. Vão testar você. Ele tava me testando. O sensei Rick Grosso, eu percebi que ele tava me testando. Deu em cima de mim na aula, não falou mais nada. Ele tava me testando. Pra ver o que eu faria. Se eu deixasse, ele ia continuar. Então eu dei um basta nele. Mas é assim. Então, e como é um universo muito machista, o universo das artes marciais, isso fica ali. As pessoas não denunciam, não falam. Tem medo, porque existe a pessoa encobre. É perverso. O dojo vai encobrir. O dojo. E agora nós vamos entrar nisso. O que eu vi mesmo é falta de ética em dojos de Aikido. Falta de ética. As pessoas não têm ética. Uma ética pessoal, né? Moral. O sensei, ele manda na cabeça e nos neurônios e nos valores das pessoas. Você percebe isso, né? Os alunos, eles são capachos. O pessoal do Aikido é bem capacho do sensei. Bem capacho, tá? Eles não fazem nada sem que o sensei determine, tá? Eles são bem assim, ovelhinha. Eu costumo dizer que no Aikido, quem pensa é o sensei, tá? Eles não pensam. As mínimas coisas. Eu sempre achei isso um absurdo. Porque a filosofia do Aikido não ensina isso, né? Isso aí foi uma coisa que os senseis que não estudam o Aikido, e eles não estudam mesmo, os senseis de Aikido não estudam o Aikido, eles deturpam, tá? E aí eles abusam do poder. Então todo mundo lá no dojo, né, do sensei Rick Grosso da Makoto sabia que ele era assim. Ele já tinha dado em cima de outras alunas, né, lá. Todos eles sabiam e encobriam esse comportamento dele, errado, tá? Mas você vai ver isso. E aí nós vamos entrar hoje num personagem muito forte nos dojos de Aikido e de artes marciais e nas empresas. Como eu falei pra vocês, a gente consegue fazer um link de um dojo com uma empresa. Nós vamos falar hoje do personagem puxa-saco. Gente, puxa-saco é o que mais tem em dojo de Aikido. E o puxa-saco, ele sobe rapidinho. Ele gradua rápido, né? Ele tem um tratamento diferenciado no dojo, o puxa-saco. Tanto o que puxa o saco do sensei, como o sensei puxa o saco dele, tá? Você vai ver que o sensei, ele é cercado por um grupo de puxa-sacos, o sensei de Aikido, tá? E essas pessoas, homens e mulheres, tá? Porque tem bastante mulher que puxa o saco do sensei no Aikido. Muitas, tá? E essas pessoas são puxa-saco, leva e traz, né? Se você falar mal do sensei pra eles, eles vão lá e levam pro sensei. É uma pessoa assim, podre. O puxa-saco, ele é um dos piores que tem no dojo, tá? O personagem, o puxa-saco, que é o puxa-saco do chefe. É um podre, é a fruta podre do dojo e a fruta podre da empresa, tá? O puxa-saco. E ele é alimentado pelo sensei e pelo chefe, puxa-saco, tá? O puxa-saco é um cara que não tem caráter nenhum, né? Porque puxar o saco para conseguir as coisas
é uma maneira sórdida de conseguir as coisas. É uma pessoa que se sente incapaz de conseguir as coisas de uma maneira limpa. Então ele vai ficar puxando o saco do sensei. Todos os senseis de Aikido que eu tive, tinha um grupo de puxa-sacos grande. Na maioria das vezes, o dojo inteiro puxava o saco do sensei. É muito comum nos dojos de Aikido você vê um dojo inteiro puxando o saco do sensei, tá? Porque se cria essa filosofia errada de que tem que obedecer ao sensei, se serviu ao sensei, o que não tem a ver com a filosofia do Aikido, tá? A filosofia do Aikido não prega isso. Ela prega autonomia, mas os senseis de Aikido, que não estudam a arte, que abusam de seus poderes, eles alimentam o puxa-saco e dão um tratamento diferenciado para o puxa-saco. O puxa-saco vai graduar antes, né? Ele vai ter um tratamento diferenciado, ele vai ser protegido. Quando ele fizer coisas erradas, ele será protegido pelo sensei, pelo chefe, tá? E você vai perceber muito claramente quem é o puxa-saco do dojo. Na verdade, nos dojos de Aikido em que eu estive, todo mundo era puxa-saco do sensei, tirando eu, tá? Todo mundo era puxa-saco do sensei, né? Tanto na Makoto, né? O sensei Rixa Grosso, ele tinha um harém de puxa-sacos no dojo dele. Eu era a única que não puxava o saco e que falava mal dele, inclusive, né? Então, você vai ter. É horrível, nojento. E aí, como o puxa-saco vai agir? Ele vai ser o capacho do sensei. Vai levar e trazer, né? Ele vai... É aquele cara que sai correndo para dobrar o hakama do sensei, né? De Aikido, depois no final da aula. Eles até brigam para ver quem vai dobrar o hakama do sensei. É aquele cara que fica botando o sensei nas alturas, alimenta as coisas erradas do sensei, é o cara que pergunta tudo pro sensei, não consegue responder nada, ele não pensa com os neurônios dele, ele vai divulgar o sensei, aquela coisa, né, nojenta. E você vai ver, eu vi isso em todos os dojos de Aikido, né, de ninja também, e de capoeira também, os puxa-sacos. É um grupo grande de gente, geralmente é o dojo inteiro, né? Puxa-saco do sensei. Porque vai ter, né, um tratamento diferenciado, vai ter regalias, né? Ele vai ser protegido, o sensei passa ele na frente, né? Então, é nojento, porque puxar o saco é falta de caráter, tá? Já começa daí. E o sensei que estimula isso, ele também não tem caráter, né? Porque ele está estimulando falta de caratismo. Então, assim, no primeiro dojo que eu estive, que era do sensei da Makoto, Rixa Grosso, tinha o Brunex. Brunex era o aluno mais antigo dele, né? Aquele que falava aqueles provérbios japoneses, assim, ridículos, né? Que o silêncio é ouro, aquela babaquice. Provérbio japonês e chinês que não serve pra nada, tá? E ele vivia, né, dando de quem tinha moral, ética. Só que ele puxava o saco do sensei Rixa Grosso da Makoto, tanto que ele ficou. Ele era o aluno mais antigo e ele levava e trazia tudo que eu falava, porque o Brunex, eu achei que ele fosse meu amigo no começo, né? Ele me parecia o cara mais razoável no dojo da Makoto, tá? Brunex. Mas com o tempo, fiquei sabendo que ele ia puxar saco do sensei Rixa Grosso da Makoto. E eu falava, né? Eu criticava o sensei Rixa Grosso da Makoto pro Brunex. Porque eu achava que o Brunex era uma pessoa razoável. Eu achava que ele era a cabeça, tá? Mas você se engana, tá? Não tem gente cabeça em dojos de artes marciais, tá? Eles são vendidos, são falsos. Então, assim, não dá pra confiar. Mas era meu primeiro dojo, eu não sabia, né? Que era assim, que as pessoas eram tão falsas no Aikido e tão traídas, hipócritas. Primeiro dojo eu não sabia, tá? Hoje, depois de 5 anos, eu sei. Tá? Então, tudo que falava mal do sensei Rixa Grosso da Makoto, ele levava pro sensei Rixa Grosso da Makoto, o Brunex, que hoje é faixa preta. Falso, muito falso.
porque ele gostava de dar moral. Não, você vai conseguir. Ele me dava força. Não, você vai conseguir. Mas ele era falso. Ele levava e trazia. Era um Judas. É o Judas do Aikido. Vão ter muitos Judas no Aikido, tá? E não demorou muito, o Sensei Rick Salgrosso me tirou. Mas eu falava, né, abertamente o que eu pensava dele. Eu sempre falei na cara dele, inclusive, o que eu pensava dele. Ele não me tirou por isso, ele me tirou porque ele se apaixonou e não aguentou lidar com isso lá. E eu dei um fora nele, foi por isso que ele me tirou. Não porque eu falava mal dele. Porque o Sensei Rick Salgrosso gosta de uma briga. Ele é treta, briguento. Aliás, isso é uma coisa que nós temos em comum. A única coisa que eu tenho em comum com o Sensei Rick Salgrosso da Makoto é que nós somos de água. Ele acha que é canceriano e eu sou escorpiana. E ele é treta, briguento. Eu também sou briguenta, tá? Eu também sou esquentada. Então, deu aquela brigaiada lá, né? E ele ficava me espelhando porque ele estava apaixonado, sempre esteve e até hoje deve estar. Então é isso. Então você vai ter que lidar com essas coisas, você vai ter que lidar com esses sentimentos em dojos, né? Homem se apaixonando, homem enchendo, dando em cima, tentando te sacanear, te derrubar, né? Porque nada mais é isso, o cara quer te derrubar. Esse negócio de a paixão, essas coisas aí, isso aí não funciona na realidade. Ele quer te derrubar, é isso, né? O Sensei Rick Salgrosso me viu que eu tinha personalidade forte, que eu não tava nem pra ele. E aí ele me viu como desafio. Foi isso. Ele começou a me sacanear, é isso. Nos outros dojos também, nossa. No dojo que eu fiquei 4 anos, do Sensei Japa, censura, machista, nossa senhora, o dojo inteiro puxava o saco dele. O saco do japonês estava daqui até o Tibete. Eu nunca vi, era nojento, né? O dojo inteiro puxava o saco dele. Inclusive o Sensei Boto-san, que nunca conseguiu andar com as próprias pernas. Ele está há 20 anos no Aikido e ele não conseguiu ainda andar com as próprias pernas, né? É um sensei muito inseguro e, como eu já disse para vocês, ele trata mal as mulheres. Ele não entendeu nada sobre Aikido. O Sensei Boto-san, que me dava aula de domingo, ele me deu aula durante 4 anos. Ele muitas vezes me perguntava o que eu achava do Aikido dele, porque ele era tão inseguro que nem no Aikido dele ele confiava. Você vai ver uma coisa interessante no Aikido que eu vi, é que você vê a insegurança do sensei de Aikido. Eles vivem um conflito, né? Porque o sensei, ele tem uma exigência, né? As pessoas exigem que ele saiba, que ele mostre, que ele prove, né? Ele é sensei. Então, muitas vezes o sensei, o sensei de Aikido, ele vive um conflito interno, né? Uma insegurança. Ele é tomado pela insegurança com relação à performance dele, ao jeito dele ser. Então, o sensei Boto-san, que me deu aula, ele era muito inseguro e eu percebia isso, né? Ele estava sempre me perguntando se o Aikido dele era bom, se ele tinha condições de ser um sensei. Ele tinha essas inseguranças. Ele é muito imaturo, né? O Sensei Boto-san, extremamente imaturo. Ele sacaneia as mulheres, ele não tem a ética. Ele não tem ética. Ele trai as pessoas, né? Trai amigos, trai alunos. Ele trai mulheres, né? Ele é um homem assim, sem caráter. O Boto-san, Sensei Boto-san, que me deu aula há 4 anos. É uma ironia, mas é. Eu tinha na minha frente um sensei que me deu aula há muito tempo e com o qual eu achei que fosse meu amigo durante muito tempo e que era tudo que eu criticava. Tudo que eu sempre critiquei nos homens era o Sensei Boto-san, que me deu aula domingo. São as ironias da vida, né? E eu não vi. Eu demorei um pouco para perceber isso. Eu devo ter visto, vi sim, porque fui me decepcionando com ele no decorrer, né, da nossa amizade. Ele falso, muito falso, né? Já tinha feito uma armadilha. Isso também é muito comum, gente.
os homens fazerem armadilhas para as mulheres, tá? Inclusive senseis, né? Criarem armadilhas para as mulheres, né? Fazer de conta que é teu amigo, né? Fazer de conta que gosta de você, né? Porque ele tá te testando. O homem, ele testa você. E o homem, ele é invejoso, né? Ele vai ter inveja das mulheres muito fortes, aquelas que não se envergam, né? Os homens terão inveja dessas mulheres. Então ele vai tentar derrubar. Foi o que aconteceu com o Sensei Botsu-san e com o Sensei Rick Sal Grosso da Makoto. Ele tinha inveja de mim. O Sensei Rick Sal Grosso da Makoto tinha. Ele falou pra mim, falou assim, eu admiro você porque você fala as coisas. Essa fala dele demonstra que ele me acompanhava, ele me acompanha. Tenho certeza que ele me acompanha. O Sensei Rick Sal Grosso, Sensei Carrapetex, né? Ele tinha muita inveja de mim, tá? Na verdade, ele tinha inveja de mim. Não é que ele gostava, ele tinha inveja. Ele queria ser eu, ter algumas coisas que eu tinha e que ele não tinha coragem de ter. O Sensei Rick Sal Grosso da Makoto, né? Ele tinha um olhar de inveja. Ele queria ter coisas que eu tenho e que ele não tem. Uma delas é a coragem de falar o que pensa e o que sente. Ele falou isso pra mim claramente num diálogo que nós tivemos em rede social, nós dois, que foi quando ele me pediu desculpas pelo que ele fez. Então, é um homem invejoso, um homem perdido. Sensei Rick Sal Grosso da Makoto é um homem perdido, tá? Completamente perdido. Ele vai fazendo coisas assim, ele vai só se prejudicando mais, casando, tendo filhos, se relacionando com pessoas que não tem nada a ver com ele e pessoas que não têm valores, né? Então, o Sensei Rick Sal Grosso é um homem que ele vai se perdendo ainda mais. Ele é perdido, ele se perde mais pelas escolhas ruins que ele faz para suprir uma carência que ele tem. O Sensei Rick Sal Grosso é um homem muito carente, né? A maneira com que ele me abordou na aula de Aikido, eu percebi, ele é um homem muito carente. Ele é um homem quase desesperado. Né? Canceriano é assim. O canceriano não consegue se controlar, né? As emoções dele são muito fortes e tomam ele não consegue se controlar, tá? Então acho que é só por isso que eu dou um desconto pra ele. Mas nós somos inimigos. A gente sempre foi muito difícil estar com ele, conversar com ele. Era muito difícil pra mim. Eu tinha que ficar me controlando, pisando em ovos com ele, para não estourar com ele, porque eu queria o Aikido da Makoto. No começo eu queria o Aikido da Makoto, então eu fiz todo esse sacrifício para me dar bem com ele, para não brigar com ele, né? Mas era difícil. É um homem incômodo, né? Sensei Rick Sal Grosso da Makoto é um homem incômodo, muito incômodo. Ele é um homem machista, ele traz todos esses homens machistas que eu conheci, eu via nele. Então era bem difícil conviver com ele, muito difícil, muito difícil. E depois, quando eu percebi que ele estava apaixonado, ficou pior. Eu me incomodei mais ainda com ele, Mas é assim, a vida é assim, você vai ter que lidar com coisas assim no dojo. O dojo é uma empresa, a vida não é só a técnica. Isso é tranquilo. O mais difícil é você lidar com as pessoas, com o sentimento das pessoas, o sentimento que as pessoas terão por você e você por elas. Lidar com isso é mais difícil no dojo. Principalmente quando você está no dojo que é uma oposição a você, né? Os dojos de artes marciais sempre serão uma oposição a mim, porque são ambientes muito machistas e misóginos. Todos, Todos. E a pior coisa é você ver as mulheres, né? As mulheres com conceitos machistas muito fortes e junto com os homens contra você. Acho que essa é a parte muito difícil para lidar no Aikido, para mim. No começo, eu tentei trazer algumas mulheres pro meu lado, para entender, que ali tinha machismo, que os homens não são legais, que ela precisa abrir o olho, se conscientizar. No começo eu tentei fazer isso no Aikido. Depois eu desisti, porque era muito irritante falar com as Aikidokas.
muito difícil, muito irritante, muito incômodo. E eu achei que elas tinham que realmente, né, acordar sozinhas. Se é que elas vão acordar algum dia. Acho que não, acho muito difícil que elas acordem, né? O grau de alienação das mulheres no Aikido é muito grande. Nas artes marciais, né? É muito grande. E elas têm medo. Elas têm medo. Porque tem essa percepção, né? Se você falar, você será percebida sempre. Eu não acho muito problema isso, porque eu estou acostumada a me opor a grupos grandes, né? Eu estou acostumada já, então eu não fico preocupada. Eu não tenho essa carência, né? Que as pessoas têm que gostar de mim. Não é normal, né? Eu não gosto deles, eles não gostam de mim. É normal, eu estou ali para treinar. Eles não são meus amigos, né? Nos dojos. Sensei não é meu amigo. O sensei, eu quero técnica dele, muito objetivo. É uma relação muito objetiva, né? E muito clara pra mim. É isso, gente. Hoje a gente falou um pouquinho do puxa-saco, dos relacionamentos entre pessoas, mulheres e homens, e as coisas que você vai ter que lidar. Técnica é o mínimo. Técnica é a fichinha. O mais difícil é lidar com os homens, nos dojos. É o mais difícil. Até, gente. Até.